bem-vindos. Hoje vamos analisar uma daquelas conversas que são verdadeiros pontos de virada nos evangelhos. Sim. Estamos em João, capítulo 8, versículos 48 a 59. É um diálogo bem curto, mas, nossa, cada frase ali tem um peso gigantesco. Sem dúvida. É o clímax de uma discussão que já vinha se arrastando, a tensão que já era palpável, sabe? Certo. Ela simplesmente explode. Temos acusações pesadíssimas, uma promessa que soa quase como um delírio, E no final, uma declaração. uma declaração tão radical que a única resposta que eles encontram é pegar em pedras. Exato. E o nosso objetivo aqui, com base nas fontes que a gente analisou, é justamente desembrulhar essas camadas. Certo. Entender o peso cultural das ofensas, a profundidade das afirmações de Jesus e por que tudo termina de forma tão violenta. Vamos mergulhar nesse texto. Vamos lá. A cena começa com uma reação, assim, furiosa dos líderes religiosos. Sim, eles já estão no limite. Totalmente. Eles partem para cima com uma pergunta retórica. Não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Ok, vamos quebrar isso em duas partes. Primeiro, a palavra samaritano. Hoje, para nós, talvez não soe tão forte. Pois é. Mas naquele contexto, o que isso queria dizer? Olha, era um dos insultos mais profundos que um judeu poderia fazer. Sério? Sim, tinha séculos de hostilidade ali. A gente pode resumir dizendo que os judeus consideravam os samaritanos um povo etnicamente impuro e religiosamente herege. Herege. Isso. Eles tinham a própria versão da Torá, um templo rival, então chamar Jesus de samaritano era o mesmo que chamá-lo de traidor e apóstata da fé. Entendi. Não era só um xingamento, era uma acusação teológica grave. E a segunda parte, tens demônio. Isso parece ainda pior. É a desqualificação total. É uma forma de, tipo assim, invalidar a mensagem sem precisar discutir o mérito dela. Claro. Em vez de argumentar contra o que Jesus dizia, eles atacavam a fonte. É como dizer, não adianta debater porque sua sabedoria não vem de Deus, vem do diabo. É uma tática para encerrar a conversa. Exatamente. As fontes mostram que era um jeito de dizer, se a pessoa está possuída, tudo que ela diz é ilegítimo. Fim de papo. Interessante. E a resposta de Jesus é bem direta, né? Ele nega ter um demônio, diz que honra o Pai, e aí ele joga mais lenha na fogueira. Joga muita lenha. Ele diz, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. E aí que a coisa descamba de vez. Totalmente. Porque a gente entra no campo do grande mal entendido. Eles ouvem essa promessa e interpretam do único jeito que conseguem, literal. Físico. Isso. A resposta deles é na hora. Agora temos certeza que você tem um demônio. Abraão morreu, os profetas morreram, e você diz que quem guardar sua palavra não morrerá? A lógica deles, do ponto de vista humano, faz todo sentido. Faz. É como se dissessem, como você ousa prometer algo que nem os nossos maiores heróis da fé conseguiram? A promessa soa como um delírio. Exato. Para eles, a morte é o fim biológico. É um fato. Eles estão operando numa frequência e Jesus está falando em outra completamente diferente. E qual era essa outra frequência? Todos os comentários que analisamos concordam. Jesus não está falando da morte do corpo. Certo. Ele se refere à morte espiritual, que é a separação definitiva de Deus. Então a promessa de não ver a morte eternamente é, na verdade, uma promessa de vida eterna. Exato. Uma comunhão com Deus tão forte que a morte física não consegue quebrar. É precisamente isso. A vida que ele oferece é de uma qualidade, de uma natureza diferente. Ela transcende a barreira da morte. Por isso, a comparação com Abraão para eles não fazia sentido, mas na verdade era o ponto central. Entendi. Jesus estava oferecendo algo que nem Abraão poderia oferecer. Mas, como eles estavam presos, nesse plano terreno, a ideia era incompreensível. E já que eles mesmos trouxeram Abraão para a conversa, Jesus usa a figura do patriarca para elevar ainda mais o nível. Usa, e de uma forma chocante para eles. Ele afirma, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Imagina ouvir isso. Primeiro,
Ele já se colocou acima de Abraão ao prometer algo que o patriarca não alcançou. Certo. Agora, ele diz que o próprio Abraão, o pai fundador da nação, celebrou a vinda dele. Ele inverte toda a hierarquia de autoridade que eles conheciam. E como as fontes explicam essa ideia de Abraão ter visto o dia de Jesus? Ele viveu quase 2000 anos antes. Pois é. Os comentaristas exploram algumas possibilidades. Uma delas é que Abraão viu o dia de Cristo de forma profética, através das promessas de Deus. A promessa da descendência, por exemplo. Exato. E outra visão, que é muito forte na tradição, aponta para o sacrifício de Isaac. Em Gênesis 22. Isso. Ali, ao ver o cordeiro providenciado por Deus, Abraão teria tido um vislumbre do sacrifício supremo do Messias. Fascinante. Mas a reação deles mostra que eles continuam focados no literal, né? Completamente. A resposta deles é puro sarcasmo. Ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Eles voltam para a lógica do tempo, da idade. Exatamente. E essa menção aos 50 anos é interessante. As fontes indicam que não era uma estimativa da idade de Jesus. Não, 50 anos era a idade em que os levitas se aposentavam do serviço no templo. Marcava o auge da maturidade, da sabedoria. Ah, entendi. Então era uma forma de zombar da juventude dele. Isso. Você é um rapaz sem a experiência que a idade traz e ousa se comparar a Abraão? E essa provocação, esse ceticismo todo, é o que prepara o palco para a resposta mais crucial de Jesus em todo o Evangelho de João. Sem dúvida. Eles dão a deixa perfeita. Diante da incredulidade deles, que só pensam em tempo e espaço, Jesus responde com uma frase que quebra tudo. Versículo 58. Em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Vamos parar aqui porque cada palavra é fundamental. Ele não diz, antes de Abraão eu era. Não. A escolha do verbo é eu sou. O que tem de tão poderoso nisso? Tudo. A escolha das palavras é cirúrgica, é intencional. Em grego, a expressão é ego eimi. Ego eimi. E para qualquer judeu ali, com conhecimento das escrituras, isso não era só um jeito estranho de falar. Era um eco direto, inconfundível, do momento mais sagrado da revelação de Deus no Antigo Testamento. A sarça ardente. A sarça ardente. Êxodo capítulo 3. Moisés pergunta o nome de Deus e a resposta é: eu sou o que sou. Assim dirás, eu sou, me enviou a vós. Espera um pouco. Então, ao dizer eu sou, Jesus não está só afirmando que existia antes de Abraão? Não. Ele está, na prática, reivindicando para si o nome sagrado de Deus, o nome da aliança. É exatamente isso. É uma declaração de preexistência, sim, mas é infinitamente mais. É uma declaração de eternidade e de divindade. Uau! Dizer eu era o colocaria no tempo, mas dizer eu sou o coloca fora do tempo. É o nome daquele que existe por si mesmo, sem começo nem fim. Ele está se identificando com o Deus de Abraão. A audácia dessa afirmação, ali no pátio do templo, devia ser ensurdecedora. Mas como a gente pode ter certeza de que eles, naquele momento, entenderam isso como uma declaração de divindade? A resposta está no versículo seguinte, o 59. A reação deles. A reação deles é a prova definitiva. O texto diz: então pegaram em pedras para atirarem nele. Por que pedras? Porque a lei de Moisés, lá em Levítico 24, prescrevia o apedrejamento como a punição para blasfêmia. Ah, claro, então não foi só um ataque de raiva. De jeito nenhum. Foi uma tentativa de executar uma sentença legal ali mesmo. Exatamente. Para eles, um homem com pouco mais de 30 anos estava no templo sagrado, se igualando a Deus. Na mente deles, não havia blasfêmia maior. A tentativa de apedrejamento é o selo que confirma que eles entenderam. Perfeitamente. Não deixou nenhuma ambiguidade. E ainda assim a cena termina de um jeito surpreendente. Eles estão com as pedras nas mãos, mas o texto diz que Jesus se ocultou e saiu do templo. Foi uma fuga? As fontes destacam que não. Não se trata de uma fuga por medo, mas de um ato de soberania. Soberania. Sim.
Ao longo de todo o Evangelho de João, existe essa ênfase na hora de Jesus. A vida dele não seria tomada à força, mas entregue no momento certo. Certo. Essa retirada, passando no meio de todo mundo sem ser visto, é interpretada como uma demonstração do controle divino dele sobre as circunstâncias. A hora dele ainda não havia chegado. Analisando o diálogo todo, então, a gente parte de insultos, passa por uma promessa que é mal interpretada e chega nessa declaração de divindade. Olhando para o todo, qual é a reflexão central que as fontes tiram dessa passagem? Olha, uma das mais fortes é o contraste entre uma fé baseada na herança e uma fé baseada na identidade de Jesus. Explica melhor. Os oponentes de Jesus se orgulhavam de serem filhos de Abraão. Para eles, isso era tudo. Mas eles rejeitam justamente aquele que, segundo Jesus, o próprio Abraão celebrou. Entendi. A passagem força uma decisão. Ela obriga a gente a responder a pergunta: afinal, quem é Jesus? E com base nesse diálogo, parece que não tem muito espaço para uma resposta neutra, né? Nenhum. O diálogo elimina as categorias fáceis. Depois de dizer, antes que Abraão existisse, eu sou, Jesus não pode ser só um bom mestre ou um grande profeta. A afirmação é radical demais para isso. Exato. Ou ele é quem afirma ser o eterno eu sou, Deus encarnado, ou ele é um blasfemador. E a resposta a essa pergunta tem consequências eternas, porque a promessa de não provar a morte está ligada a guardar a sua palavra, o que implica crer em quem ele é. Em resumo, o que começa como uma troca de acusações se transforma numa das revelações mais explícitas da identidade de Jesus em todos os evangelhos. Exato. E a reação violenta deles serve como um espelho. Eles entenderam. Esse confronto cristaliza o conflito central do livro de João, a revelação de Jesus como próprio Deus, em contraste com uma fé que se prende só à tradição, mas que não reconhece o cumprimento de suas próprias esperanças. Uma análise que realmente clareia muitos pontos. Para a gente encerrar, tem uma última reflexão que uma das fontes sugere e que eu achei muito poderosa. A passagem termina com Jesus se ocultando e saindo do templo. O templo era o centro da vida religiosa, o lugar onde a presença de Deus habitava. O lugar mais sagrado. O mais sagrado. O ato de Jesus sair pode ser visto de uma forma muito simbólica. Se o próprio Eu Sou, em pessoa, a encarnação da presença de Deus, deixa o espaço sagrado por causa da incredulidade, isso levanta uma questão profunda. uma questão sobre onde a verdadeira adoração e a presença de Deus devem ser encontradas. Não primariamente num edifício de pedra, mas na pessoa que acabara de ser expulsa de lá.